Deus abençoe a igreja. Deus abençoe nosso pastor presidente, pastor Abraão. Amém. Deus abençoe o senhor ricamente, em nome de Jesus. Deus abençoe a pastora Márcia. Pastora Márcia, Deus abençoe a senhora. Um prazer retornar a casa. A hora que eu cheguei, eu pensei, mas eu acho que eu já vim aqui. Aleluia, anda tanto que perde o caminho que já passou, né? Mas fica as recordações. Também quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã, coordenadora Rita Nofre. Deus abençoe. Teve paciência comigo, de perguntas e de espera. E nós ficamos sem secretária esses finais de meses agora. E nós também não estávamos dirigindo igreja fixa, a não ser atendendo nosso pastor presidente, pastor Dilma dos Santos, que te manda a saudação e atua da tua igreja. E quando de repente fomos chamados na quarta e na quinta, nós já tínhamos recebido posse de outra igreja. Eu falei, meu Deus, e agora? E uma correria muito grande. E quando nós dirigíamos a igreja, nós saíamos do portão e entrava na outra. Mas daí nós fomos para São Pedro, São Dimas, e é bem longe, né, de casa, 40 quilômetros ida, 40 volta, mas aí você pega aquele trânsito que ele virou 80, né, então foi bastante corrido, mas o Senhor é aquele que nos guarda, que nos chama, nos capacita. Quando a gente olha e diz, não vai dar, diz, vai dar, porque eu sou o teu dono. Aleluia. Para quem não me conhece, eu me chamo Ercília Marques da Silva. Eu nasci em Três Fronteiras. Meu pai se chamava Etelvino, minha mãe Olinda Francisca. Fomos uma família bastante abençoada por Deus. O Senhor deu para minha mãe 6 filhos. No 6º o Senhor recolheu. Mas nós somos criados pelo meu pai. E o meu pai não se casou enquanto o último filho dele não casou. Eu fiquei com 2 anos e 4 meses. E o meu pai segurou e nos ensinou o caminho que nós devíamos andar. Passado um tempo, distanciei com a idade de adolescente, mas já voltei com a idade de adolescente de novo para a glória do nome do Senhor. Sou casada, meu esposo está aí, Máximo Reinaldo, que é uma bênção na minha vida. Nós temos filhos, nós temos neto e nós temos um bisneto. Mas você precisa de ver como é bonitinho. Eu louvo ao Senhor por isso. Quando eu fiquei sabendo que eu ia ser bisa, mas fiquei bestinha. Pensa num trem besta, fui eu. Falei, meu Deus, não é possível. Quando nasceu, meu neto ligou, vó, vem, porque já está aqui. Eu digo, meu Deus, não vou dar conta disso tudo. Aleluia. Nós estamos alegres com o Senhor. Congregamos ali na Assembleia de Deus. Nosso pastor presidente, pastor Dilmo, pastora Marisa, e tem sido bênção, tem sido glória. Então já me apresentei. Estamos aí nesse mundo correndo de um lado para o outro, né? Porque a gente ficou com a igreja, mas fica com as agendas. E às vezes as agendas do pastor também. Que Deus abençoe todos os obreiros do altar, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu bem, em nome do Senhor. Que Deus abençoe todas as irmãs. Pensa como vocês estão lindas, né? Nós já somos lindas, mas quando a gente dá um trato, a gente fica muito bonita. Às vezes eu falo assim pro meu esposo, bem, você tem que se arrumar melhor, porque às vezes eu seguro ele na beira da porta quando ele sai e fico ajeitando ele, ajeita paletó, ajeita gravata, ajeita assim. E esses dias eu vi ele pregando, eu não tinha ajeitado ele, a gola do paletó dele estava tudo assim, e tinha um irmão filmando. Eu digo, Jesus, e agora? Ele falou, vai lá e arruma. Aí eu fui lá e arrumei. Ele nem perdeu a reta da mensagem. Foi como se ele estivesse saindo da porta do quarto e eu arrumando. Agora, senhores, me perdoem, mas que nós somos bonitas, somos. Às vezes eu fico olhando assim para Deus, mas como que Deus é perfeito? Como que Ele é a verdadeira perfeição? Ele faz o rascunho, depois faz a obra-prima. Eita glória! Vamos para a palavra, já descontraímos. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês. A Bíblia diz assim lá em Isaías capítulo
Jeremias capítulo 33, verso 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tome seus assentos, por favor, no nome do Senhor Jesus. Nós saímos de Piracicaba com muito frio, estava muito frio lá, mas muito frio mesmo, um gelo. Onde nós moramos parece que é mais gelado ainda, e saímos todos agasalhados, e eu estou até assim, cheia de graça mesmo de ver vocês tudo assim, bonitas e bonitos, curtindo o calor. Nós lá está todo encapotado. Eu ainda estou com esse pouco de roupa, porque eu achei um banheiro ali para arrancar um pouco, senão eu estaria desse tamanho de roupa. Eu e a Karina fomos tomar providência, mas Jesus é bom. Eu quero trazer um tema desta palavra: clama a mim e responder-te-ei. Eu comecei a meditar e olhar e a prestar atenção, e eu começo a olhar pela vida de Jeremias, e às vezes a gente reclama da nossa, mas Jeremias, ele foi um grande sofredor pela palavra de Deus. Eu começo a olhar e começo a ver que quando Deus chama Jeremias para ser profeta, ele era apenas um jovem. Jeremias foi chamado para proclamar uma dura mensagem ao povo de Israel. Só que ele também, a história me conta que ele gostava muito do povo de Israel. Mas a nação precisava arrepender-se sob uma pena de ser destruída, levada em cativeiro. Jeremias, nós vemos que ele é conhecido como profeta chorão. Mas imagine tudo o que ele passou, a dificuldade que ele passou. Nós vemos que apesar de ter que entregar uma mensagem de juízo, Jeremias amava o seu povo, e ele atentou em fugir de sua missão e permanecer calado. Mas o nosso Deus fez ele voltar atrás, trouxe ele de volta, chamou ele, relatou com ele e disse: agora vai. E esse vai de Deus tem hora que é muito difícil, e quando nós estamos principalmente no piloto automático, que tudo é rotina, tudo é aquilo do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo segundo, mas quando chega a hora de desligar o piloto automático e descer sobre os nossos pés e nos apoiar sobre ele, aí vem aquele choque, aquele susto, e o Senhor dá uma olhada para nós e diz: vai. E é muito engraçado que nem sempre nós queremos ir, e ele diz: vai, e tu olha para ele e diz: mas o Senhor tem certeza? E ele diz assim: dá uma olhada em Jeremias para tu não ver se eu tenho certeza, que eu sou o mesmo ontem, hoje e sereis eternamente. Então eu começo a olhar que ele teve motivo para chorar. Eu sou uma pessoa dura de chorar. Às vezes eu choro, eu me preocupo porque eu choro, porque eu não choro. Eu sou ruim até para fazer velório, a família chora, e eu não sei, eu não consigo chorar. Ontem no nosso trabalho, e me deu uma crise de choro, e eu chorei muito, e eu senti que o Senhor tocava em mim, e Ele dizia para mim: é hora de deixar eu fazer. Então eu comecei a olhar, apesar de ter que entregar uma mensagem de juízo, Jeremias amava o povo. E quando eu olho para Jeremias capítulo 20, versículo 9: então disse eu: não me lembrarei dele, nem falarei mais de seu nome, mas isso foi o meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Eu estou afatigado de sofrer e não posso mais. O jovem Jeremias foi ordenado não se casar. Ele foi ordenado para não se casar, para que se cumprisse o plano de Deus na vida dele. Ele não podia ter filhos para ilustrar sua mensagem a Israel, de que nação seria destruída. Em Israel não haveria descendente se não se arrependesse. Jeremias se tornou um profeta solitário e sem muitos amigos. Eu vou abrir um entre parênteses aqui. Tem horas que o Senhor nos chama
E Ele segura os nossos amigos. Eu gostava muito de ouvir meu pai. O meu pai sempre dizia para mim: na hora da luta, é a hora que o Senhor segura todos os amigos e não deixa se aproximar de nós. E é verdade. Tem horas que nós precisamos tanto de um amigo, precisamos tanto de uma palavra, mas nós não temos. Mas esses dias eu vi uma cena, quarta-feira passada, ali em Piracicaba. Eu não saí da palavra e eu vou seguir meu horário e eu vou deixar a palavra aqui, mas eu quero trazer o que o Senhor pôs no meu coração e falou comigo. E eu comecei a meditar quarta-feira. Meu filho mais velho, ele se acidentou e nós tínhamos acabado de chegar na tarde da bênção. E ele estava sem documento, estava sem celular, estava sem nada. E de repente chegou um senhor dentro da igreja, um jovem senhor, e eu escutava ele dizer: eu queria falar com a pastora Ercília. E a minha equipe dizia: ela está orando, ela está orando. E aquela voz começou a me incomodar. E ele veio até a mim e disse para mim: a senhora é a pastora Ercília? Eu digo: sou. Ele disse: o seu filho está caído no poço de gasolina, no meio de uma poça de sangue. Eu vim com o carro para te buscar. E o senhor disse para mim: vai com o teu, reduzindo. Cheguei lá, não tinha dado tempo, porque o SAMU já tinha passado, tinha recolhido meu filho. E ele bateu o rosto, se machucou bastante, foi muito difícil. E eu ia indo com uma irmã da equipe, e essa irmã dizia para mim: a senhora não vai chorar, a senhora não vai fazer nada. Eu disse: irmã, respira, que eu estou no volante. E o trânsito de Piracicaba, aquilo parece que vira embrama tudo e não sai do lugar. E quando eu entrei dentro do UPA, eu encontrei uma irmã que já estava me esperando e disse para mim: a senhora quer que eu brigo pela senhora? Eu digo: não, eu brigo, te atende rapidinho. E eu vi muitos amigos. Quando acabou a tarde da bênção, eu tive que sair lá fora. As nossas irmãs, tinha 15 das irmãs na porta lá querendo entrar. Eu disse: irmãs, vão embora em nome de Jesus, aqui não cabe vocês não. E eu vi aquela singela companhia querendo ser a minha amiga, e naquela hora sendo a minha amiga. Mas foi porque o Senhor permitiu, porque a hora que Ele não permite, Jeremias desce na casa e a guerra chega. E aí eu começo a olhar e eu vejo que ele passou por essa fase. A Bíblia diz que Israel não haveria descendente, ele seria solitário. A vida dele era perseguido, principalmente pelos governantes de sua época. Aleluia, que só queria falar de paz e prosperidade. Mas não está no tempo de falar de paz e prosperidade. Está no tempo de dizer que a guerra no mundo, a guerra na nossa terra, a guerra da nação, e o Senhor vai voltar e virá buscar uma igreja lavada, remida e transformada pela palavra, a palavra de Deus. Aleluia. E eu vejo que Jeremias era assim um calo para eles, incomodavam a muitos. Ele foi aprisionado, encarcerado no pátio da guarda por causa de suas profecias. Ele ouve a voz daquele que era o refúgio de todo o tempo. Jeremias não parou. Jeremias, quando eu olho pela palavra, ele diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí se eu traduzir para o dia de hoje, eu começo a olhar, eu não sei o que passava na mente do profeta na ocasião em que Deus, aleluia, o ouviu. Eu penso: será que estaria orando, questionando a Deus por seu chamado, lamentando, com medo da morte? Qual seria o momento? Seria um momento de grande angústia, de sofrimento, mas bem ali, entre grilhões de guardas, aleluia, armado, na solidão da prisão, Deus falava com ele, convocando Jeremias. O Senhor não foi tirar ele ali daquele lugar que ele estava preso, não, ele foi avisar que ele estava convocado. E na hora
Jeremias, o Senhor envia soldados. Ele estava num calabouço, o negócio era difícil, o barro estava feito, mas aquele povo veio com lençóis velhos para não machucar Jeremias. Lançaram em Jeremias. Jeremias se amarrou e eles puxaram Jeremias. E aí, Deus deixou ele? Deixou nada, rapaz. Ele diz: agora é que você vai. Aí eu fico olhando pela palavra e eu começo a olhar e ver, glórias a Deus, que quando a Bíblia diz que o Senhor estava dizendo: clama Jeremias, a palavra me diz que poderia estar bradando, gritando, proclamando, aleluia. O Senhor não diz com calma, não. Ele diz: você tem que gritar. Tem oração nossa que nós ouvimos, aleluia, ou o Senhor atende no grito. Orar é uma coisa, agora clamar é outra. Orar, ora pro pão, orar, ora pra comida, orar, ora sim rápido, mas clamor é a hora que tu desce a cara no pó e clama, e as palavras não vão embora, o poder desce, o calor chega, a glória vem, e tu vai dizer amém. O Senhor manda mais, continua, e nós continuamos clamando, e no momento que nós clamamos, a glória desce, e o Senhor mostra o que Ele quer conosco. Clama a mim, nomeia a mim, te mostrarei coisas grandes. Quem sabe seria possível de serem conhecidas apenas através de revelações. E no cárcere que Deus mostra aos jovens mensageiros as coisas que sucederão a Israel. Aí eu começo a pensar e meditar, e eu começo a ver que se tem algo que esse versículo representa, certamente é que ele é o telefone do céu. Nós temos espaço para tudo. Nós temos espaço para o bibolô, para o mimo, para a mesinha, para uma Bíblia aberta para ficar amarela. Nós temos um espaço para pôr um vaso ali, outro aqui, outro lá. Toda semana que nós limpamos a casa, trocamos os tapetes, mudamos as coisas de lugar, lavamos nossos canecos. Mas aonde mesmo que está o lugarzinho nosso de orar e clamar dentro de casa? O budista coloca o Buda na frente da porta. Quando chega, olha para esse povo, é budista. Católico, com todo respeito, pega os seus santos e pendura no canto. Se olha ali, é o Benedito. Quando você entra num consultório de evangélico, de crente, o que você acha? Nada, não sei quem ele é. Porque temos perdido a nossa referência. Esse povo aqui de Israel também tinha perdido. Nós não temos uma mesa que se segure uma Bíblia para dizer: esse cantinho aqui nós vamos orar, esse cantinho nós vamos descer, é nesse cantinho que nós vamos ler a Bíblia. Aí um dos nossos filhos pequenos chega e olha em mim, ou olha em você e diz: mãe ou mamãe, onde você vai orar? Tem lugar para tudo, mas não tem o cantinho da oração, não tem o cantinho da garrafa de água, do copo que você vai beber, da Bíblia Sagrada. E nós queremos ver coisas grandes. Ai, eu quero ver coisas grandes. Eu quero ser que nem Raquel, quando lá em Gênesis ela olha para Jacó e diz: dai-me filho, senão eu morro. Aí nós dobramos o joelho e balança para cá e balança para cá, e nós dizemos: dai-me alma, senão eu morro. Aí o Senhor nos olha e diz: eu não só quero te dar alma, eu quero deixar o telefone aberto, eu quero responder tua oração, eu quero te compreender, mas tem um porém: cadê o meu lugar? Cadê o meu lugar? Aleluia. Ele diz assim: olha,
Deus convida a buscar, para nós buscar a Ele em oração. Em seguida nos promete responder nossas orações de uma forma que vai além da nossa compreensão. Eu encontrei uma irmã aqui na porta hoje, e ela disse: a senhora lembra do dia que eu te liguei? A hora que ela ligou, ela me ligou em tanta aflição. Nós estávamos numa tarde da bênção, de um povo cheio de glória. Eu digo: irmãos, vamos levantar, vamos entrar na batalha. Até mandei a oração para ela, e nós de lá fez a nossa pequena parte. E hoje ela veio agradecer que o Senhor ouviu as orações de lá e a de cá também, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Aí eu fico pensando: clamas a mim e eu responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Os ouvidos de Deus estão atentos à nossa oração. Você sabia que Deus tem segredo? E Ele só revela segredo aos escolhidos, aos íntimos com Ele. Eu fui para Salmos no capítulo, ou melhor, Salmos 25, verso 14. Aleluia. Que Ele diz: o segredo do Senhor para com os que temem, e Ele lhe fará saber a sua aliança. Segredo, você sabe o que é segredo? É você chegar assim e dizer: você é minha amiga. E ela diz: eu sou. Eu digo: eu tenho um segredo para te contar. Aí ela diz: já que é segredo, vamos sair daqui. Segredo não se conta para ninguém. Eu vejo aqui hoje o Senhor andando nesse corredor e procurando os íntimos dele para contar o segredo. Aleluia. A oração é uma arma poderosa que permite ser íntimo de Deus. Nos permite a ter revelação. Ter revelação, aleluia. Se nós observarmos a Bíblia Sagrada, veremos que muitos alcançaram vitória clamando, invocando ao Senhor em situações difíceis ou angustiantes. Irmãos, irmãs, sabe qual é o nosso problema? Nós estamos vivendo uma vida esquecendo de todos os princípios. Sempre eu falo para os irmãos da igreja: não perca a essência da ceia, não perca a essência da presença de Deus, não perca. E nós estamos vivendo uma fase muito difícil, uma fase que as histórias estão se terminando. Estão querendo tirar os professores de história para que não saiba mais das histórias. A história da Bíblia Sagrada também não estão querendo mais, aleluia, que ela seja transmitida ou lida. E nós vemos as nossas crianças crescendo, e nós temos medo de pensar o que vai ser das nossas crianças. Porque para as nossas crianças, vamos falar dos juniores, adolescentes, jovens, tudo para eles é normal. Tudo é normal. Ser lésbica é normal. Normal. Ele chega em casa com uma liberdade, e tudo é legal. É legal. Nossa, vovó, que legal. O meu amigo virou menina. E eu fico pensando: não, o Senhor fez o macho e a fêmea. Não, vovó, você ficou para trás. Agora cada um escolhe o que quer ser. E eu fico pensando que se nós não puxar a rédea, se nós não segurar, o que será dos nossos filhos, da nossa geração? O que será nesse momento difícil? Deus quer responder nossas orações, mas principalmente quer revelar sua vontade através dos nossos clamores. Vocês já ficam pensando: onde está o amor? Aonde nós colocamos o nosso amor? Nós lançamos nossos filhos na creche de manhã e buscamos à tarde, ligamos a televisão à noite e põe ele ali para assistir. Às vezes ele nem senta, mas põe ele no bebê conforto e deixa ele assistir. Oh, abençoado de Deus, ele vai assistir o quê? Ele não sabe o que está assistindo, ele bate a perninha, ele bate a mãozinha, e o Senhor está olhando e dizendo: tu vai pagar o preço, tu vai pagar o preço, aleluia. E aí eu fico pensando, Ele quer responder, Ele quer revelar as coisas grandes, firmes, que não sabemos.
Jesus, se nós olharmos para os exemplos bíblicos que vem, se nós olharmos, nós vamos entender melhor. Os filhos crescem e põem os pais para fora de casa. Fiz 21 anos, estou comprando meu carro, hein, coroa? Tira o seu. E o que tem que fazer? Orar, segurar a rede em oração, amar muito e saber que ali é seu. E eu fico pensando, esses dias eu atendi uma senhora em desespero. Ela chegou em mim e falou: senhora, ora para essa criança para mim, porque ele me bate todo dia. Falei: quanto tempo tem? Ela disse: 3 anos. Pescoço assim todo arranhado. Agora juntou um negócio de autismo. Eu tenho um neto muito esperto. Pensa num cara para saber de Bíblia. Ele tem 11 anos. Esses dias a Dina chegou lá dentro e falou: pastora, o Pablo está lá embaixo evangelizando lá o irmão da CETATP, que está lá ensinando ele. Eu disse: Dina, vai buscar. Ele falou: ele já tentou sair, não saiu. Ele é muito esperto. E nessa esperteza, eles levam nós no papo. E se nós não abrir o olho, nós vamos perder a geração. Porque de primeiro nós tínhamos um bando de filho. Tinha lá 6, 7, não era assim mesmo? Hoje não, hoje é um filho e olha lá. Tem gente que diz: eu não quero filho, eu vou comprar um cachorro. Ai, Senhor, me controle. E a Bíblia? E eu fico pensando aqui comigo, como será a nossa geração? Nós já estamos, eu pelo menos já estou indo. Não vou demorar muito para partir. Se eu for viver até 70, eu tenho só 7 anos para viver. Se eu for viver até 75, é um pouquinho também. Mas só que tem um porém. Eu tenho que deixar a palavra de Deus, aleluia, o meu legado, fazer discípulo, anunciar, aceitar e saber que vai ter Ercília pregando a palavra e vivendo a verdade. Aleluia! Vamos para frente da mensagem, senão vocês vão me pôr para fora. Aleluia. Nós vamos pregar lá em Campinas. Eu não vou falar o nome da igreja. Quando eu estava no meio da mensagem, o pastor chamou um diácono e ele chegou no altar e disse para mim: eu convido a senhora para se retirar. Eu digo: não, eu acabei de pregar. Você não precisa pregar mais. Passado 2 anos ele me ligou, disse: a senhora pode vir pregar? Eu digo: rapaz, eu não aprendi a pregar ainda. E o Senhor disse que só pregaria na tua igreja se eu soubesse pregar. Olha aqui, meu amigo, meu irmão, isso aqui se chama Bíblia. E eu não vim aqui para exortar e nem doutrinar ninguém, porque eu tenho um pastor aqui do meu lado. E o pastor Dilma sempre me diz: aonde a senhora chegar, o pastor de lá é teu. Mas eu vim para nós acordarmos. Nós precisamos acordar. Nós temos necessidade de acordar. E a palavra que vocês escolheu foi para acordar. E nós, esse misericórdia, esse jogral. Depois tem gente que quer ficar em casa de domingo para assistir isso, assistir aquilo. Verdadeiros adoradores que estão aqui dentro. É eles que têm show de glória, show de poder, show de autoridade. A menina chegou aqui, ele inclinou ali. Os gritos que ela dava, não sei você, mas arrepiou até meus pés. Talento diante do Todo-Poderoso. Você é chamado de ator, mas não é ator de mentira. É aquele que vai para o céu adorar e exaltar o nome do Todo-Poderoso. Então pronto. E
eu comecei a olhar pelos exemplos bíblicos e eu me lembrei de Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao 32 mais ou menos, que fala sobre Jacó que clamou em Betel. Jacó clamou em Betel. E aí eu comecei a olhar, quando ele estava fugindo de seu irmão Esaú, Jacó parou, desligou o eletrônico da vida dele. Ele disse: não, peraí, eu vou ter que me desligar. Eu estou fugindo do meu irmão, eu estou numa situação difícil, mas eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar para mim. Aleluia. Eu vou deixar fuga, eu vou deixar para lá, aleluia. Mas agora eu vou deixar Esaú e eu vou me apegar com Deus. E a Bíblia diz que ele pega pedras e ele faz travesseiro. Jacó dormiu e ali ele teve um sonho no qual viu uma escada, aleluia. Por esta escada os anjos desciam e subiam. Jacó viu o próprio Deus, aleluia. Nós queremos, mas não temos tempo de descer. A Bíblia diz: põe o teu rosto no pó enquanto há esperança. E nós parece que estamos aí flutuando, mas depois desse congresso, não é a Síria não é a preletora da manhã não, é a glória que está descendo aqui, e nós sairemos mudando e moldados. I love you, ask, come on, to get out of Aí eu fico olhando. No outro dia cedo, quando ele despertou do sono, Jacó fez uma oração e pediu duas coisas. Primeiro ele pede proteção e depois ele pede prosperidade. Jacó clamou ao Senhor. O que Jacó não sabia, é que Deus, além de responder sua oração, ainda revelou coisas grandes e firmes da descendência de Jacó, aleluia. Jacó, você vai ter 12 tribos. Jacó, a minha glória será sobre ti. Jacó, eu vou mudar o teu nome. Jacó, Jacó, Jacó. E hoje Deus está te chamando pelo nome. Quer ver coisas grandes? Quer ver o oculto? Cara no pó, joelho no chão, aleluia. E o telefone do céu se abre e a glória resplandece e a vitória chega. Aleluia. E o mais engraçado que no meio dessa palavra foi tão tremenda. Era 12 tribos de Israel. E futuramente, de uma das 12 tribos, viria o Salvador do mundo. Nossa, é muito sério. Isso é muito sério. Um dia desse eu estava meditando que eu faço parte da noiva do Senhor. Eu não dormi a noite inteira. De vez em quando eu puxava a minha roupa e dava uma ajeitadinha, e eu pensava: eu vou fazer parte da noiva do Senhor. Eu ajoelhei no chão e eu chorei, porque eu vou fazer parte da noiva do Senhor. Eu sou da descendência dele. Se nós olharmos, nós vem lá de trás, aleluia, glória a Deus, coisa linda. Nós estamos enxertados, nós somos a oliveira, nós somos o galho ruim, aquele que não prestava mais, e nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Jambuzeiro bravo você era jambuzeiro bravo, mas o Senhor permitiu que você fosse enxertado nele, aleluia. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Quer receber? É só um segredo. Continuar esse congresso o ano todo até encontrar com outro. Aleluia. Aqui vai ficar o ano todo, aleluia. Aí eu começo a olhar e eu me lembro de Êxodo capítulo 33, versículo 18. Moisés clamou que Deus lhe mostrasse a sua glória. Eu parei nessa palavra aqui, eu já estou indo para frente. E eu vi que Deus, aleluia, depois que Moisés foi chamado por Deus no meio da sarça, tirou o povo da escravidão do Egito.
Eles começaram a caminhar pelo deserto. No meio do deserto, Moisés clamou a Deus que lhe mostrasse a sua glória. E aí eu vejo que Deus não só respondeu a oração de Moisés, como também revelou a ele grandes coisas que ele não sabia. A partir daquele momento, a glória do Senhor estaria estampada no rosto, aleluia, de Moisés. Olha que coisa linda. Iria parar sobre a sua tenda, e a glória do Senhor iria acompanhar a sua vida. A glória de Deus foi tão grande na vida de Moisés, que todas as vezes que ele ia falar com o povo, ele tinha que colocar um véu na sua cabeça, porque o seu rosto resplandecia. Você está marcada. Paulo diz assim: eu trago as marcas de Cristo, as cicatrizes. E hoje o Senhor nos olha e diz: você está marcado. Eu marquei Moisés com a minha presença. Eu marquei Moisés com a minha presença. Eu não sei porque você está tentando lutar para sair daqui, para ficar no mundo, para ir para o inferno, porque o inferno não te quer. Você tem marca. Olha aí para a tua irmã com carinho, diz: você é marcada. Olha aí, meu irmão, se você é marcado, você tem marca. Pode ver, onde a gente chega, alguém nos olha e nos vê a diferença. Aleluia. A diferença é a glória de Deus. A diferença é a presença de Deus. Aleluia. A diferença não é cabelo, a diferença não é roupa, a diferença é a marca da palavra de Deus. Aleluia. Mostra-me, Senhor, a tua glória. Mostra-me, Senhor, porque eu quero ver a tua glória. Senhor diz: peraí que eu vou clarear teu rosto. A minha glória ficará no teu rosto. E quando tu for falar, você vai ter, eita glória, descer o véu sobre ti. Porque o homem natural não aguenta ver a glória de Deus. O homem natural não aguenta ver a presença e nem sentir a presença de Deus. O homem natural chegou aqui hoje para ter contato com Ele, saber quem é Ele, saber quem é Ele que faz, que opera, que cura, que batiza e que leva para o céu. Então pronto, mostra-me a tua glória. Aí eu me lembro de Ana, a pastora já falou sobre ela. Aleluia. E o Senhor quer mostrar coisas grandes. E Ana fica ali no altar chorando, mexendo a boca. O que ela queria, igreja? Um filho. E esse Deus é demais para minha cabeça. Ela queria um filho. Um filho. Ela chegou lá e falou: eu quero um filho, para me mostrar para a Penina que eu posso ter um filho. O Senhor disse assim: Ana, eu vou te dar um filho, um profeta, um juiz, um sacerdote. A minha glória será tanto que esse filho que você está aí vai gerar. Ele nem estava gerando, irmãos. Irmãos, o problema não está em Deus, está em nós. Eu não estou pregando só para a igreja, eu estou pregando daqui para lá. A palavra está me alcançando também. Ana, você vai ter um filho, mas ele vai ser um profeta para a minha obra, um juiz, um sacerdote. Ele vai cuidar do templo, ele vai ungir, aleluia, Saul. Depois ele vai ungir Davi também. E você volta embora, deixa o menino aqui e volta embora. Mas por que, Senhor? Porque eu te darei 3 filhos homem e 2 filhas mulher, para a glória do meu nome. Ele mostra o oculto. Deixa eu só abrir um entre parênteses aqui. Eu acho engraçada essa passagem. Eu acho que Penina ficou com muitos ciúmes, porque Elcana já era velho. Ele ficou maravilhado quando ele viu
as crianças nascendo. Penina já tinha parado a produção dela. Agora era a vez de Ana. Os grandes já não eram tão bonitinhos. A gente curte nossos filhos quando são pequenininhos, faz tanta gracinha. Eu acho que ele fazia o mesmo. Daí chegava lá no templo e sentava todos, né? Um dia eu estava pregando em Capivari e tinha um bebê que corria no corredor, ia e vinha, ia e vinha. E um senhor com os cabelos brancos segurava ele com aquele amor. E eu passei por ele e falei: é seu neto? Ele disse: não, meu filho. Eu disse: eita coisa linda, quantos o senhor tem? Aí ele soltou de novo para correr. E eu passei por ele e falei para ele: segura o seu filho. A gente não para para meditar em palavra. Se a gente parar para meditar na palavra, a gente fica bestinha de ver o que Deus fala conosco, da forma que Ele trabalha, da forma que Ele opera, da forma que Ele cura, da forma que Ele trata. Aí eu me lembrei de Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel clamou a Deus dentro da cova dos leões. Irmãos, me permita eu dizer, não tem aonde clamar a Deus. Qualquer lugar é lugar de clamar a Deus. Qualquer lugar. Eu me lembro uma vez que nós sofremos um acidente. O meu esposo perdeu a direção do carro. E nós passamos dentro de um lugar, um plantio de feijão, terra fofa. E nós vimos uma alta velocidade e não conseguia segurar o carro. E nós caímos lá de cima, de 1,38 m de altura, lá embaixo na rotatória, no trevo. Para cá era Paraná, acho que era isso, para cá estado de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. E nós caímos lá embaixo. Quando nós caímos, o carro caiu, já caiu sem forro, sem fundo, que acabou. Mas a hora que eu vi que nós íamos cair, eu estava dormindo, acordei com aquele desespero e eu gritei. Pensa numa pessoa que gritou. Eu já sou gritona, já falo alto. Imaginei, eu comecei: Deus, 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 nos acode, nos livra, nos segura. Ah, Senhor, nos defende. Segura, segura. Mas, pá, Senhor, já segurei. Cantora do trabalho tinha 9 anos na época. E eu olhei e falei: meu Deus, só tinha um arranhãozinho assim na perna dela. E eles pegaram um violão e foram pro trevo para cantar. Meu esposo só feriu um pedacinho da perna. Todo mundo que chegava falava: onde está o povo desse carro? Eu dizia: lá no trevo cantando. E aí ele clama dentro da cova dos leões. E ele busca. Porque tinha gente com inveja, com ciúmes dele, tinha murmuradores. A situação dele não era fácil. E ele então fica ali naquela agonia, mas ele ora. Até tem um hino que eu acho interessante, esse hino. Ele disse: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo. Não, o leão, aleluia, me escutou e ordenei que é para ele que fosse deitar. E durante essa prova o leão vai ter que jejuar. Aleluia. Aleluia. Diz: calma, Daniel, eu estou aqui. E se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi a glória e a unção. O Senhor Jesus estava lá. Viu? Talvez muda o leão, talvez muda o fogo, mas o Deus é o mesmo. Aí passando, eu lembrei da mulher samaritana que clamou pedindo água. Eu me lembrei que ela clamou por aquele que
é a fonte de água viva. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. E quem comer desse pão nunca mais terá fome. Eu encontrei, vou pregar só mais um pouquinho, pastora. Eu encontrei um menininho esses tempos atrás, na área verde, na última área verde, no Pantanal. Eu ia saindo da área verde de manhã e ele ia entrando, comendo uma coxinha gordurosa. Eu digo: ei, cara, você veio de onde? Ele falou: do bagulho, tia. 9 anos, engrossando a voz pra mim. Eu digo: você tem lanche? Ele disse: ganhei 2 coxinhas. A senhora quer? Eu falei: quero. Eu pegava, assim, ela exprimia. Sentei com ele e comecei a falar de Jesus para ele. Disse: não, tô bem. Tá tudo bem, lá na minha casa tá bem. Meu pai foi preso. Minha mãe também tá lá. E você fica onde? Eu fico por aí. Quando eu terminei de falar de Jesus para ele, foi quando eu terminei de comer coxinha. Eu nunca demorei tanto para comer uma coxinha como aquela. Quando eu terminei, eu falei para ele: você quer aceitar Jesus? Ele falou: eu não conheço ele direito, mas a educação que a minha mãe ensinou, eu devo aceitar. Hoje ele está com 14 anos dentro da igreja para a honra e glória do nome do Senhor. Ele bebeu da água, ele comeu do pão. Aleluia. E essa mulher, ela tinha que beber da água. João capítulo 4, versículo 14. E ele respondeu: te darei, mas primeiro vai buscar o teu marido. Olha como o Senhor é. Ele dá chance para a gente se consertar. Ele dá chance para a gente se humilhar. Ainda que eu pare aqui a palavra, eu sofri algo alguns anos atrás e eu não conseguia perdoar. Eu dirigia a igreja, sim, mas não perdoava. Eu orava para o povo, Deus curava. E você? Eu não perdoava. Leia a palavra, o Senhor me cobrava. Eu dizia: um dia eu vou perdoar, Senhor. Mas eu não conseguia perdoar. E um dia meu esposo viajou para Bahia. E ele viajou para Bahia e me deixou um carro para mim fazer algumas coisas para ele. E quando eu peguei o carro para subir Arthur Madeira, eu encontrei com uma pessoa que vinha desgovernada, que eu só parece que eu escuto a batida. E eu me lembro que eu já tinha bebido da água da vida. O Senhor queria um tratar comigo. E eu me lembro que aquele carro entrou no meu carro e eu bati a cabeça na coluna da frente. E era um Uno, o Uno torceu, o pneu torceu e eu perdi a memória. Eu bati a cabeça, eu bati o joelho, eu fiz 6 cirurgias assim e 2 assim. Eu tive um trauma muito grande e eu fiquei numa situação muito difícil, mas o Senhor não abre mão de você. Se você não perdoar, Ele permite que você bate a cabeça para que você esqueça, para liberar o perdão em nome do Senhor nosso Deus. Olha os segredos de Deus com nós. Eu fiquei 28 dias sem memória, sem saber quem eu era. Mas o dia que eu voltei, que o Senhor teve misericórdia de mim, eu voltei livre para a glória do Todo-Poderoso. Fiquei com cicatriz na cabeça. Não posso ter cabelo grande. Tem que saber como eu vou pentear. Mas só que tem um porém. Ele não abriu mão de mim. Ele falou: eu fiz com Jeremias e eu vou fazer com aquele que não pode. E eu não conseguia liberar, mas o Senhor me quebrou e me fez de novo para a glória do Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Essa mulher vai buscar o marido. Ela disse: eu não tenho. Aleluia. Ela foi realista. O Senhor quer te ouvir. Ele quer intimidade contigo. Ele quer sentir o teu cheiro. Ele quer ouvir a tua voz falar com Ele. Ele quer te abraçar. Ele quer te amar. Porque Ele morreu na cruz do Calvário
Ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Isso mesmo, meu irmão. O peso que estava sobre mim. Estava ouvindo minha pastora esses dias dar uma palestra. No final da palestra ela falou assim: eu tenho um diálogo com Deus. E ela começou a conversar com Ele, com Jesus. Começou a conversar com Jesus. E no final ela disse assim: meu fardo está pesado. E Ele responde para ela: vamos trocar o fardo. Eu fico com o pesado, você fica com o leve. E foi trocado o fardo. E aí eu comecei a pensar: eu era para ter morrido na cruz do Calvário. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu no teu lugar. Pensa comigo como você é importante. Levanta essa cabeça. Para com esse negócio, não dá mais. Para com essas coisas que eu estou em depressão. Irmãos, quando esse negócio vir sobre ti, irmãos, abra a janela, canta alto, grita, escova o cabelo, dá aleluia, pula, dança, porque essa depressão tem que ir embora. A glória de Deus tem que descer sobre nós. Quando nossos filhos começarem a dar trabalho, jejua, dança, pula, glorifica, lê a Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz viver despacio, amansamente as águas tranquilas. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isaías capítulo 60, versículo 11. E as portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão. O milagre está chegando. Deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Coisas grandes são reveladas através da oração. Oração é a chave que abre a porta dos céus. É a chave que abre a porta do inferno. A oração tem poder para curar toda espécie de doença. Não fica nenhuma. Esses vírus, essa multiplicação que está tendo por aí, tudo isso aí o Senhor tem poder de cura, poder de trazer livramento em nome de Jesus. Aleluia. Então nós sabemos que o Senhor é poder e é autoridade. Quem quiser, aleluia, a bênção tem que orar. Quem não quiser, não ore. Na verdade, aleluia, nós estamos passando por um processo. Eu não sei aqui, mas no dia de oração é o dia que vai menos gente na igreja, porque ele esqueceu o que é orar, ele esqueceu o que é conversar, ele esqueceu o que é falar com Deus. Mas nós estamos aqui pedindo a graça do Senhor. Ainda que a sua família esteja derrotada, você começa a orar e ela vai ficar forte e unida para a glória do Todo-Poderoso. Não abre mão da tua família, irmãos. Vou fechar aqui. Clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Talvez você está ali, cuidando do presidente da república, cuidando do vereador, cuidando do prefeito, cuidando do cidadão do céu, e o inimigo está lutando contigo. Põe para fora, chama a polícia. Não, irmãos, não põe para fora, não chama a polícia não, põe para dentro da Bíblia e vai ler, e vai clamar, e vai buscar. O Senhor nos deu família, não é para encher o inferno, mas é para encher os céus, para a glória do Senhor nosso Deus. Pronto. Fechando 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Se tiver crente que tem vergonha, não sai. Rapaz, mas eu não tenho vergonha. Se eu parar num canto e falar, ora pra mim, mas é lá mesmo. Um dia nós estávamos na praça, passando na praça, foi orar para a mulher estava endemoniada e caiu no chão. E ele juntou aquele monte de gente, falei, por favor, abre alas que eu quero passar. Entrar lá dentro para repreender. Não tem lugar, qualquer lugar é lugar. Encontrei esses dias um moço chorando, saindo de uma situação difícil. Por que está chorando? Aqueles caras levam todo o meu bagulho e agora aqueles ali vão me matar. Não, vai não. Você quer aceitar Jesus? Eu quero. Vi outra irmã lá comigo, falei, ajoelha aí no meio da rua. Ele ajoelhou ali. Nós fizemos uma oração. Ele aceitou Jesus. Quando ele acabou de aceitar, os dois vêm de lá para cima. Falou, e daí, tia? Eu falei, fala, sobrinho.
Ele me deu uma brecha. E ele disse: e agora? Eu disse para ele que se ele aceitar Jesus, você não mata ele. Ah, eu vou matar. Eu falei: não mata. Você não mata não. Ele não é mais seu, ele é de Jesus. Ele já aceitou Jesus. Reduzindo, falei: então vamos fazer o seguinte, tia. Eu falei: vamos. Se nós encontrarmos na boca, a gente mata ele. Eu falei: chama eu também. Ele aceitou Jesus, vai para a boca fazer o quê? Esses dias atrás estava lá na frente colocando lixo na rua. Já faz mais ou menos uns 2 meses e meio, aconteceu 3 meses. Eu estava lá na frente, desceu um moço com o cabelo na régua, cortado assim, bonitinho, vestido bonitinho. Quando ele falou assim: oi tia! Eu falei: oi, tudo bem e tudo? A senhora lembra de mim? Eu falei: não. Falou: eu sou aquele moço que os manos queriam me matar. Eu digo: não matou? Ele disse: não, eu já vou batizar, vou casar com a minha mulher. Estamos esperando um filho. Aleluia, glória a Deus. Você tem que aprender a descobrir e ver o que Deus tem contigo. Eu estou falando de terra, mas se eu subisse ao céu para falar dos céus, eu diria que lá tem uma mesa esperando você. Aleluia, para a grande ceia. Eu diria para você que lá tem ruas de ouro, não é de asfalto. Eu diria para você que o Senhor está à espera. Aqui não tem nada para ti, mas os céus te esperam. Orai sem cessar. Portanto, a oração deve estar e ser prioridade, porque a falta de oração é pecado. A gente pensa que pecado é só matar, roubar, catar alguma coisa dos outros, trair, prostituir. Não. Se você não orar, você está pecando. A maior tragédia da igreja é terrível, porque não tem resposta de oração. Mas por que não tem? Porque não é o Senhor o culpado, é nós que não depositamos inteiramente aos pés dele. Então, meu amigo, chega aqui e fica aí mesmo, mas pensa comigo, o quanto o Senhor te ama, o quanto Ele quer conversar com você. Você sai desse congresso aqui hoje dizendo: Ele vai conversar comigo, aleluia, e Ele vai falar. Quando falamos em oração, nós temos muitas desculpas para dar. Eu não consigo orar, eu não posso orar, eu não posso. Não precisa ir em lugar nenhum não, irmãos. Ora dentro da sua casa. Ora dentro da sua casa. Aí eu não oro porque eu não vou na consagração. Uai, eu não oro porque eu não vou em tarde da bênção. Mas uai, menino, que isso? Ora em casa. Ora em casa, ora andando, ora lavando, ora mexendo no computador, ora. Em nome do Senhor Jesus. Nós temos que ficar em oração. Quando falamos em oração, todos nós temos muitas desculpas para dar. Mas há uma desculpa de quem não ora. Ou não ora porque não é espiritual. Não ora porque ele não ama a Deus. Porque aquele que ama a Deus, ele não pode abrir mão da oração. Glória a Deus. Ô meu pastor, eu posso levantar a igreja? Se coloque em pé. Deus, aleluia. Aleluia. O Senhor